Versículo 11 do livro de Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou ler também o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Amém. Sentem sorrindo, que está todo mundo feliz. A tia Juliana vai começar a palavra de hoje com uma história bem curtinha. Era uma vez um menino, prestem atenção, depois eu vou fazer perguntas. Era uma vez um menino que o nome dele era Wellington. Wellington, o nome do menino. O Wellington, ele gostava muito da palavra de Deus. Ele lia muito a palavra, ele gostava de muitos heróis que tinha na Bíblia. Ele gostava de Sansão, de Davi, de Gideão, de Jefité. O Wellington, ele tinha um amigo. O nome desse amigo era Cícero. Vocês conhecem algum Cícero? Conhecem? O amigo do Wellington era o Cícero. Um dia os dois amiguinhos estavam na escola. Aí eles estavam lanchando lá. De repente veio um aluno da escola que era maior que o Wellington e o Cícero, o Tarcísio. Vocês conhecem o Tarcísio? E o Tarcísio, ele tinha fama de brabo. Ele gostava de brigar com os meninos da escola, com todo mundo. Aí ele chegou implicando com o Wellington e com o Cícero. Aí o Cícero começou a se irritar. E o Wellington dizia: calma, Cícero, deixa o Tarcísio falar sozinho. E o Tarcísio chamando eles para a briga. E o Wellington: Cícero, calma, deixa eles falarem sozinho. Aí o Cícero se levantou. Quando ia partir para a briga mesmo, a diretora da escola chegou. Acabou com a confusão. Aí cada um foi para a sua sala. E o Cícero ficou pensativo. Por que será que o Wellington agiu daquela forma diante das afrontas do Tarcísio? Aí quando eles foram para casa, aí o Cícero perguntou para o Wellington: ô Wellington, eu não entendi por que você agiu daquela forma, sendo que o Tarcísio estava afrontando tanto a gente e chamando a gente para confusão. Aí o Wellington disse: sabe o que é, Cícero? É que eu tenho a armadura de Deus. Aí o Cícero olhou para ele e fez: armadura? Mas eu não estou vendo nada, como é que você tem uma armadura? Ele falou assim: a armadura de Deus é uma armadura espiritual. A gente não vê com os olhos, mas a gente que é cristão está vestido e tem que estar vestido com a armadura. Aí o Cícero falou: eu quero uma armadura dessa também. Aí o Wellington disse assim: tá bom, então, domingo eu vou para a igreja, aí vou chamar você na sua casa, e a gente vai para a igreja. Quando chega lá, você aceita Jesus e você começa a orar e pede a Deus que ponha essa armadura em você também. Aí o Cícero fez: ai, que bom, eu vou ganhar uma armadura dessa. Eu quero ver agora o Tarcísio vir querer confusão comigo, porque eu vou estar com a armadura. Gostaram da história? Agora vamos entender o que é a armadura de Deus. Porque nós temos a armadura de Deus. Lá na época de Jesus, os soldados romanos, eles usavam uma armadura quando eles iam para o combate. E o apóstolo Paulo, quem já ouviu falar de Paulo? Amém, o Israel ouviu. O apóstolo Paulo, outro dia tinha conta a história do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta
ele tinha numa cidade bem longe, em Éfeso, para os Efésios. E nessa carta, ele disse que todos tinham que vestir uma armadura. Eles tinham que vestir a armadura para estar forte, firme, quando o mal viesse e eles combatessem com aquela armadura. Mas lembre-se, a armadura era espiritual. Eu vou mostrar para vocês o primeiro item da armadura. Esse é o cinto da verdade. Deixa eu ver. Pronto, não vou me atrapalhar tanto assim não, é só o cinto que é difícil de botar. Esse é o cinto da verdade. Os soldados usavam o cinto, era muito importante na armadura porque prendia a parte de cima e ajudava para eles segurarem a espada. Por isso que eles usavam o cinto. O cinto, ele serve para rodear, tá vendo? Que ele rodeia, ele cerca o nosso corpo. E quem é a verdade? É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que estar cercados com a verdade. Nós temos que estar cercados por Jesus. Qual é o contrário de verdade? Mentira. Ah, mentira. Se você mente, você está usando o cinto da verdade? Não. Aí vai estar faltando esse item na sua armadura. A gente não pode trazer a mentira para a nossa vida, senão não seremos cercados com a verdade. Tem que falar sempre a verdade. Quem mente desagrada ao Senhor e pode prejudicar muita gente. Não é verdade? Deus ama a verdade e Ele abomina a mentira. Sabe quem é o pai da mentira? O diabo, muito bem. E quem mente constitui-se, torna-se o filho do diabo. Quem quer ser filho do diabo? Eu também não. Eu prefiro usar o cinto da verdade, para eu estar cercada por Jesus e falar sempre a verdade. Agora, o segundo item é a couraça da justiça. É a couraça da justiça. O que é uma couraça? Quem sabe? Muito bem. A couraça, ela serve para proteger essa parte aqui do corpo. E principalmente, como a Arisa falou, principalmente o coração. A couraça, ela protege o coração. De mancha. A couraça, ela protege muitos órgãos importantes, principalmente o coração. Sabe a tartaruga? Aquele casco que ela tem? Aquilo é uma couraça da tartaruga. Vocês veem que quando ela se sente ameaçada, ela se encolhe todinha dentro do casco para se proteger. Muito bem. Então nós temos que estar sempre com a couraça da justiça. E temos que ser justos com as pessoas. Sabe?
Jesus nos justificou lá na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos justificou. Como é que Ele nos justificou? Perdoando os nossos pecados. Por isso somos justificados. E a gente tem que ser justo também, como Jesus foi. O que é ser justo? É você estar na escolinha, aí chega um coleguinha para você e diz: vamos fazer uma maldade ali com aquele outro colega. Aí você diz: não, isso não é justo. Aí você explica para o seu coleguinha que aquilo não é justo e você vai estar praticando a justiça de Deus. Sabe o que é justo também? Pegar um brinquedo do coleguinha emprestado e devolver. É justo, não é justo? Uma caneta, um livro, é justo que vocês devolvam. Qualquer coisa que pegue emprestado. Se vocês comprarem uma coisa e disserem assim: depois eu trago aqui o dinheiro, vocês têm que ir lá e pagar, porque é justo que vocês paguem. Nós temos que estar vestidos com a couraça da justiça. Temos que proteger o nosso coração para não deixar a maldade entrar nele. Porque sem coração ninguém sobrevive. Se o nosso coração for atingido, a gente morre. Ninguém sobrevive sem coração. Não é isso? Então vamos permanecer com a couraça da justiça. Muito bem. Agora, o nosso próximo item é o sapato do Evangelho da Paz. O sapato do Evangelho da Paz. Mas o que é o Evangelho da Paz? O Evangelho é uma boa notícia. Sabe qual notícia? Que Jesus, que Deus nos deu um presente valioso, maravilhoso, que foi seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E através de Jesus, nós temos paz em Deus. E assim como nos alcançaram, trazendo o Evangelho, um Evangelho de paz, nós também temos que pregar o Evangelho da paz onde quer que a gente vá. Mas tia Ju, eu não sei pregar. Você sabe dizer que Jesus ressuscitou? Então você já está pregando, dizendo que Jesus ressuscitou e que um dia a gente vai morar no céu. É verdade. Então, onde a gente estiver, na escola, na rua, no ônibus. Eu ouvi de uma mãe que ela tinha uma menina que hoje já é uma moçona. Que quando ela ia para o centro, para qualquer lugar que ela ia, a filha dela, criancinha, levava um monte de panfleto, de folhinha para entregar às pessoas com a palavra de Deus. Ela estava levando o Evangelho da Paz. Nós temos que ser assim. Assim como nós fomos alcançados e temos paz em Deus, a gente também tem que levar esse Evangelho da Paz. Quem é que já ouviu a expressão pendurou as chuteiras? Pendurou as chuteiras. Quando diz assim: fulano já pendurou as chuteiras. Sabe o que significa isso? É deixar de fazer o que fazia. Tipo um jogador de futebol. Quando a gente diz: o Pelé já morreu. O fulano pendurou as chuteiras. Está querendo dizer que ele não vai mais jogar futebol. Então, olha aqui para a tia Ju. Não podemos pendurar os sapatos do Evangelho da Paz nunca. A gente tem que estar sempre calçados. Sempre naquela vontade e aquele desejo de levar o Evangelho a todo mundo. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Agora vamos para o próximo item. É o escudo da fé. Esse é o escudo da fé. Fé, muito bem. O escudo da fé. Os soldados antigos, romanos, eles usavam
usavam um escudo de madeira. E eles cobriam o escudo de couro, lá na época de Jesus, como a tia está contando. Eles cobriam o escudo de couro. E os soldados inimigos lançavam contra eles flechas com fogo, porque eles sabiam que o escudo era de madeira e quando a flecha acertasse, ia pegar fogo no escudo e os soldados iam ficar sem proteção. Aí o que é que os soldados que estavam com o escudo faziam? Eles molhavam o escudo todinho, o couro que estava no escudo. Aí quando as flechas com fogo vinham, batiam no escudo e se apagavam. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que o nosso escudo da fé, ele nos ajuda a vencer os dardos inflamados do inimigo. Sabe o que são dardos? São pequenas flechas. Inflamados é com fogo. Então, o nosso escudo da fé nos ajuda a vencer as flechas que o inimigo lança contra a gente. Se ele vir com uma mentira, a gente põe o escudo. Se ele vir com uma conversa de falar do coleguinha, a gente põe o escudo. Se ele vier lançar uma seta de doença, a gente põe o escudo, porque Jesus já lançou sobre ele todas as nossas enfermidades. Não podemos ter medo, temos que ter fé. O escudo da fé, ele nos protege do medo. Se eu tenho fé que não vai acontecer nada comigo, eu tenho o escudo da fé. Eu não tenho medo de nada. Tem o escudo da fé, Júlia? Tem que ter o escudo da fé. Ore que o Papai do Céu dá o escudo da fé. Quem não tiver, o Papai do Céu dá. Agora vamos para o próximo item. É o capacete da salvação. O capacete da salvação. Esse capacete, Jesus já nos deu quando ele morreu lá na cruz. Temos que usar o capacete sempre na certeza de que um dia a gente vai morar no céu. Por isso que temos que ter essa certeza na nossa mente. O inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele vem com coisas, lançando pensamentos na nossa mente, dizendo: será que você é salvo mesmo? Será que Jesus morreu por você também? Será que aquele pecado que você cometeu, e mesmo pedindo perdão, acho que Jesus não perdoou? Por isso que nós temos que usar o capacete da salvação, porque ele protege a nossa mente, ele protege o nosso cérebro, que o inimigo, ele não sabe o que a gente está pensando, mas ele usa de muitos pensamentos maldosos, ele coloca muitas dúvidas na nossa mente, amém? Coloca muitas dúvidas na nossa mente, para a gente duvidar da salvação, coloca pensamentos para falar dos outros, para se irritar. Aí por isso que o soldado valente, ele tem que ter sempre o capacete. Vamos para o próximo item, o próximo, último, mas o que eu acredito que seja o mais importante. É a espada do Espírito. Mas o que é a espada do Espírito? Ninguém sabe? É a palavra de Deus. Não adianta eu estar com o sapato do Evangelho da Paz, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete e o escudo. Se eu não tiver afiada com a minha espada afiada, não adianta. Sabe por quê? Porque se eu estou com a minha espada afiada, jamais eu vou perder o meu escudo. Jamais eu vou deixar de ter aquele desejo de pregar o Evangelho. E vou estar sempre com a verdade, vou praticar a justiça. E não terei dúvida nunca de que a salvação de Cristo também é para mim. Amém?
A gente vence o mal com a nossa espada. As espadas, as outras espadas comuns, elas são feitas de ferro, de metal. Elas, quanto mais são usadas, mais elas perdem o fio, elas param de cortar, ficam cegas, como a gente fala, né? E eles têm que estar sempre amolando. Mas a nossa espada não, a espada do Espírito não. Quanto mais a gente usa, mais ela fica afiada, ela fica amolada. Ah, tia Ju, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não sei ler ainda. Mas eu acredito que a grande maioria aqui tem acesso à internet. Se pegar o celular e colocar lá Bíblia em áudio, vocês podem ver qualquer livro, tipo o livro de Gênesis em áudio. Você pode fazer a pesquisa por voz e escuta. Tem que aprender a palavra de Deus. Olha, Jesus ele venceu o inimigo através da palavra. Um dia Jesus ele foi jejuar. Quando ele jejuou por 40 dias, ele já estava fraquinho, com fome. O inimigo apareceu para ele. Aí veio tentar Jesus. O inimigo, ele tenta a gente também. Quando ele diz, será que Deus está mesmo com você? Será que você vai mesmo para o céu? Isso é tentação do inimigo. Aí quando Jesus estava lá jejuando, que o inimigo apareceu para ele e disse assim, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus conhecia a palavra. E ele lembrou do que estava escrito lá em Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Então nós, como soldados valentes, soldados do exército de Deus, temos que estar sempre armados. Agora eu estou aqui com a armadura completa. Mas tia Juliana, essa armadura serve mesmo? Ela é mesmo eficaz? Vocês vão ver. E quando tiverem com a armadura, quando tiverem triste, Deus será o consolo de vocês. Quando tiverem satisfeito com alguma coisa, Deus ele vai satisfazer o desejo do seu coração, se essa for a vontade dele. Agora tem uma coisa, a gente tem que estar sempre em oração, tem que estar em contato com o nosso comandante. Como é que a gente vai ter as estratégias de guerra se a gente não conversar com o nosso comandante? Quem é o nosso comandante? Muito bem, nosso comandante supremo é Jesus. E a gente tem que estar em contato com Ele. E o que nos deixa em contato com Ele é a nossa oração. Amém? Nós somos soldados de Deus e a nossa guerra é diária. Todos os dias a gente está em guerra. Mas não se engane, não é com o coleguinha da escola não, viu? Não chegue lá, eu tenho uma armadura agora. Não, não pode não. A nossa guerra, a palavra do Senhor diz que é contra o inimigo, contra as hostes espirituais da maldade. Não é com o vizinho, não é com o colega, é contra o inimigo, que é ele o causador de toda a maldade. Amém? Quem é soldado do exército de Deus? Amém. Quem é soldado do exército de Deus? Amém! Pronto, então eu quero ver os soldados de pé. Agora, em nome de Jesus. Você